Pode. Ok, já está gravando. Professor, vai ter no dia 14 a 19 de setembro, né? Um evento da Marinha. A Lívia podia até compartilhar aí com a gente a imagem. Sim. Aí queria que você fizesse uma divulgação aí, falasse, né? Sim. Do que se trata. Muito legal isso, porque a Marinha do Brasil, junto com a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CECIRM, junto com vários parceiros aqui, como o Instituto Aqualung, o Projeto Tatuí, Escoteiros do Brás e aqui a Cátedra Unesco, né? A gente aqui do Instituto Oceanográfico da USP, apoiando esse evento que está sendo chamado de Semana de Combate ao Lixo no Mar. A Marinha está muito interessada nisso porque ela colocou esse tema como prioridade no plano setorial dos recursos do mar. Então, a Marinha entende isso e está buscando formas de combater. Então, de 14 a 19 de setembro, vão ter vários eventos em 2 horários, basicamente. No fim da manhã, né, do meio para o fim da manhã, das 10 ao meio-dia, e das 7 às 8h30, 9 da noite. E vamos ter uma série de atividades discutindo a questão da pesca, a questão da produção de cinema. Por exemplo, no dia 18 à noite, a gente vai ter um painel com 4 cineastas que vão trazer materiais e falar sobre suas produções. Dentre eles, Márcia Monteiro, Ricardo Gomes, Nudo Goldfin e a Paula Saldanha. Então teremos aí um momento muito interessante de diálogo sobre isso. Enfim, vai ser um momento muito bacana aí. Teremos vários tipos de temas sendo discutidos. Vamos lançar o livro do Lixo no Mar do Entendimento à Solução, que foi feito em parceria também com a Marinha, com o Ministério do Meio Ambiente, com a iniciativa privada, a Plastivida, a Fórum dos Plásticos por um Mar Limpo, enfim. Vai ser uma apoteose aí de várias ações para a gente festejar esse momento que a gente está unindo esforços para combater o lixo no mar. Vai ser aberto para o público? Como é que faz para como se que pode inscrever? isso? Pois é, né, esse é um flyerzinho aqui de inicial, né, de chamada, né, mas a divulgação vai começar a ser feita amplamente essa semana. E a gente vai ter a divulgação nos parceiros todos. Então, se vocês... Desculpa, está passando um outro helicóptero aqui. Se vocês não receberem um e-mail, é só entrar num site de um desses parceiros que o link vai estar lá para fazer a inscrição e participar. Aberto e restrito. Tá ótimo. Legal. Eu fico assim, isso aí já é né? Uma pergunta mais pessoal minha, porque eu sempre fico atrás da orelha no seguinte: os eventos, né? Sempre tem por trás uma grande empresa. E exatamente essa grande empresa que está envolvida naquele projeto é que geralmente também está envolvida. Isso é por quê? É por conta de políticas da empresa para poder melhorar essa questão aí das pegadas? Por que essa questão, ou essa coincidência mesmo? Não, eu vejo assim, o que acontece é um fenômeno mundial que tem rebatimentos nos países. Por exemplo, em 2011, as indústrias produtoras de plástico no mundo inteiro, elas se organizaram e fizeram uma declaração para apoiar o combate ao lixo no mar. Isso ocorreu num evento que foi o quinto Congresso Internacional sobre Lixo no Mar, que ocorreu no Havaí. Eu estava lá nesse evento, vi o movimento, e aí vários países, várias associações de vários países assinaram e começaram a estruturar movimentos. Aqui no Brasil, a Plastivida e o Instituto Oceanográfico buscaram, né, uma aproximação e começaram a co-construir um processo, né? E foi um processo de aprendizado que estava baseado em alguns pilares. Um pilar é a educação, o outro pilar é o combate à perda de pellets, que são a matéria-prima, né, que vale a matéria-prima plástica, e outro é a estruturação de um movimento nacional do setor para entender essa problemática, passar de uma atitude reativa para uma atitude proativa e ajudar a resolver essa questão. Por quê? Porque não necessariamente, e aí é o discurso que se tem, né? Não necessariamente a indústria é o único elo dessa cadeia
né, desse cadeia de valor que acaba levando o lixo ao mar, mas ela é corresponsável. Só que na hora que o lixo é visto no mar, o lixo plástico, o dedo vai para cima da indústria que produz o plástico, né? Então ela entende que, obviamente, dentro das suas políticas, o setor como um todo entende que dentro das suas políticas é fundamental ele ter uma postura mais proativa, mais construtiva em relação a isso. Isso está sendo feito mundialmente, não só no Brasil. Então, por exemplo, hoje existe um fundo internacional de 1,5 bilhões de dólares para financiar ações que melhorem a gestão de resíduos sólidos, principalmente no Sudeste Asiático, local onde há a maior perda, né, de plástico, especialmente para o ambiente marinho, com base num estudo que foi feito em 2015. Então, com base nisso, esse montante de recursos está sendo direcionado para aprimorar esses sistemas. E tem várias formas da gente fazer isso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma equipe da Braskem e que está alinhada com o Pacto Global, que é um grupo de empresas que está estruturando um projeto nacional chamado Blue Keepers, envolvendo uma série de atores dos mais variados setores, desde o público ao privado, as universidades, para buscar uma forma estruturada, estruturante, contínua, de dar suporte aos municípios e às empresas para que as soluções existentes por aí estejam mais próximas a elas e elas possam, então, fazer, né, essa mudança para um ambiente onde se tenha um consumo consciente, uma geração de resíduo responsável, né, que ele seja descartado de forma responsável e que se tenha uma gestão abrangente dessa temática. Então, é nesse sentido que eu tenho me envolvido com vários atores, não só da iniciativa privada, mas também do terceiro setor e de governo, porque, embora todos tenham, muitas vezes, algumas dificuldades, a aproximação desses setores tem um potencial gigantesco de promover a mudança. Vou dar um exemplo. Essa semana que passou, na verdade, semana retrasada, a última semana de agosto de 2020, a gente teve o segundo workshop para a elaboração do Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar aqui em São Paulo. Esse plano, ele produziu a possibilidade da gente identificar 400 atores aqui no estado de São Paulo que têm relação ou potencial relação com a produção de dados sobre lixo no mar. Olha só, eu não estou falando nem de combate, eu estou falando de produção de dados. E a gente começou a construir com eles, e esses atores são da sociedade civil, do governo e da iniciativa privada. E temos também parceiros das universidades. E aí a gente termina esse workshop com uma notícia excepcional, né? Que na semana passada, que foi a primeira semana de setembro de 2020, a gente teve a colocação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos para consulta pública, sendo que nesse plano, muito em função desse processo de discussão, tem um capítulo de lixo no mar, com 5 ações. Né? Então, isso não tinha, e hoje tem. Né? E a gente tem, então, aí um pacto do Estado, no caso aqui de São Paulo, para trazer essa questão, internalizar essa questão. Então, nesse sentido, essa concertação, essa aproximação, mantendo-se os princípios todos, né, de transparência, né, de isonomia, de retidão, de tudo, né, que ampara, né, e que impera nessas relações que eu tenho estabelecido com esses atores todos, eu acho que faz com que a gente tenha um caminho muito interessante para caminhar, porque sem essas convergências a gente não vai caminhar. É claro que todos os atores têm os seus interesses. Por exemplo, a academia quer produzir ciência e divulgar. Né? As organizações não governamentais querem transformar a sociedade, muitas vezes estruturar os seus orçamentos para poder continuar trabalhando. Né? As empresas, obviamente, elas não querem ter uma imagem negativa com a sociedade e também não querem perder dinheiro. E o governo quer fazer qual é o papel dele. Então, todo mundo tem um interesse. O importante é que esses interesses estejam convergentes e que sejam legítimos no ponto de vista dessa mudança que se pretende. Então, é um desafio, mas é excitante, é muito importante você conseguir fazer isso. E a gente está conseguindo fazer aqui em São Paulo e logo, logo, né, pretendemos replicar isso em outros estados. Junto com parceiros dos estados, obviamente. Eu sabia que você ia colaborar com o meu nível de otimismo quanto a esse assunto. Porque eu
nível de otimismo andava um pouco baixo. Eu vou até citar aqui uma frase do Krenak, né? Maravilhoso. Ele falou uma vez que a vida sustentável é vaidade pessoal. Você acha que a sustentabilidade dentro de casa, de fato, pode fazer alguma diferença? A gente, pobres mortais, a gente consegue fazer nos nossos atos diários? Bom, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. É claro que a nossa abrangência pode ser limitada, né? Mas é por isso que vocês têm esse canal, é por isso que eu fui lá e construí, né? Propus a cátedra que foi aceita pela Unesco. É por isso que muita gente está fazendo muitas coisas, porque tem a convicção de que a mudança ocorre. É claro que a mudança não ocorre só com blá blá blá, né? Assim, só com a gente falando. Isso é muito legal, gente. Isso é um ramo que eu estou ficando alucinado recentemente, que se chama psicologia ambiental, né? Psicologia ambiental. Como que você trabalha a questão ambiental acoplada à questão psicológica, e isso passa então pela lógica da transformação das atitudes, né? E eu estou vendo muita gente trabalhando nessa frente com diferentes estratégias, né? E um tempo atrás eu escrevi um texto para a Scientific American, na coluna que eu tenho lá, que falava do ambientalista tabagista. Era o título, né? Ambientalista tabagista. E era uma provocação, com todas as licenças poéticas e científicas que possa ter nessa temática, que fazia com que eu polarizasse um pouco em relação ao papel do conhecimento científico em promover a transformação de comportamento. Claro que o cigarro tem o papel de viciar, né? Então as pessoas não têm necessariamente mais o livre arbítrio, né? Mas o fato é que o cigarro, né, tem muita informação. Talvez tenha mais informação do que o próprio lixo no mar, né? Ou mudanças climáticas ou outras coisas. Então imagina o seguinte: você consumindo cigarro, você tem a informação de que você vai viver menos tempo, 1, 2, 3, 10 anos, sei lá. Agora vem a seguinte informação: olha só, se você jogar esse plástico no chão, ele vai para o rio, que vai para o mar. Daqui 50 anos, ele vai virar um microplástico que vai ser consumido por um peixe e, eventualmente, você ou seu neto vai comer, sei lá. Percebe? Que a ligação é muito indireta, né? Então, talvez isso seja uma questão importante, né? Que a gente entende que o conhecimento em si tem a sua... E a questão da vontade está muito associada a estímulos. Tem um termo em inglês para isso, que se chama nudges. N-U-D-G-E-S, nudges. Que é bem isso, né? Então, quando você tem um estímulo adicional, as pessoas tendem a fazer isso. E muitas vezes esse estímulo adicional é se conformar, né? Buscar se conformar com um exemplo que você tem, como um artista, né? Como uma pessoa que você admira. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, a professora, que ensina pelo exemplo e não necessariamente pelo conteúdo, né? Um artista, um político, uma pessoa com quem você se identifica. Então, esse é um caminho muito interessante da gente penetrar um pouco mais na sociedade para promover essa mudança, mas não de forma alarmista ou de forma pirotécnica, e sim de forma estruturante e duradoura. Então, assim, eu tenho meus momentos de otimismo e pessimismo, mas eu tendo a ser mais otimista, por definição. Eu fico buscando assim, os artifícios que possam melhorar essa minha questão da psicologia ambiental. Muito legal isso. Nunca tinha ouvido falar também. É muito legal, é muito legal. É um ramo, assim, tem livros e livros e livros, né? É um ramo muito interessante, né? Tem muita gente aqui na USP que está estudando isso, ligada fortemente à questão da mudança de comportamento. Tem um estudo recente que está trabalhando com abordagem de psicologia ambiental em relação a como as pessoas, ao mesmo tempo em que elas lidam com a aproximação de macacos a áreas periurbanas e também lidam com a questão da vacinação contra febre amarela, né? Então, assim, eles estão buscando dois caminhos muito próximos em relação à febre amarela e tentando entender como fazer com que as pessoas não alimentem os macacos e como que elas possam aumentar a taxa de vacinação. E aí eles estão avaliando o efeito desses estímulos
na mudança de comportamento. Esse é um exemplo recentíssimo aqui, é uma aluna que está Nossa, entrando no doutorado. incrível. Muito legal. Incrível, Aliás, muito é um legal. exemplo assustador mesmo, né? As pessoas, enfim, colocavam a culpa no macaco, coitado. Uhum. Pois é, coitado. Não, ele já está perdendo o espaço na floresta, né? A gente, né, desmatando, você está tirando espaço desses organismos, né? E aí a gente tem aí uma série de consequências, né? E a culpa é deles. Ok. É. Bom, professor, você falou de alguns materiais assim na natureza que são prejudiciais e acho que um dos maiores, se não o maior, é o plástico, mas a gente fica pensando se existe algum outro que é tão prejudicial assim, talvez não sei exatamente se no mesmo nível, mas que a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia e que muito possivelmente isso faz parte da nossa vida. Então a gente queria que você, se pudesse, falar um pouco sobre isso. Sim, isso é muito legal, Olivia, porque, na verdade, o que que a gente tem? A gente tem a figura de um iceberg. Um iceberg tem uma parte pequena para fora e uma parte grande para dentro da água. Uma parte mais evidente e uma parte menos evidente. Então, o que que acontece? O lixo é hiper evidente. A gente vê e se choca com aquilo. O esgoto, né? O esgoto que a gente vê entrando no mar, por exemplo, também ele é perceptível. A gente sente o cheiro, a gente percebe ele ali. Mas tem muitas coisas que a gente não percebe. Tem uma coisa que está ligada às mudanças climáticas globais, a uma mudança que está ocorrendo no ambiente, que se chama acidificação do oceano. Significa o seguinte: o gás carbônico que a gente produz em excesso vai para a atmosfera, só que o oceano ele tem a capacidade de roubar, né, de dissolver, né, de capturar esse gás carbônico. E ele dissolve na água e ele entra em reação com a água, formando um ácido e libera íons de hidrogênio que deixam a água mais ácida, né? Com pH menor, potencial hidrogênio-iônico. Então, a água fica mais ácida. E isso tem um impacto tremendo em organismos que têm esqueleto, como corais, conchas, como os moluscos, né? Peixes que têm esqueleto interno. Então, e tem efeitos, por exemplo, no comportamento dos animais, na percepção do ambiente, porque, olha só que interessante, dentro do nosso ouvido tem né, do ouvido de vertebrados, né, a gente tem uma estruturinha que chama otólito, né? Nos peixes isso, no nosso caso, é um labirinto, né? O labirinto do ouvido ajuda a gente a se localizar. A gente não tem um sistema como esse. Mas os peixes é como se fosse uma esferinha, uma bolinha, que ajuda ele a entender se ele está de ponta cabeça, se ele está para cima ou para baixo, né? Se localizar no ambiente. E isso essa capacidade de orientação, ela é afetada pela acidificação. Então, afeta a sua capacidade de comer, a sua capacidade de fugir de predador, a sua capacidade de achar parceiras para se reproduzir, enfim, né? Uma série de coisas. Então, a acidificação é um fenômeno extremamente importante, muito pouco conhecido ainda e muito pouco a gente tem muito pouca capacidade de prever o que vai acontecer. Por isso que a gente tem feito muitos experimentos em laboratório para tentar entender isso, né? Mas é algo assim que a gente tem muita preocupação. E não tem muito o que fazer, a não ser resolver o problema das emissões. E aí a gente vai resolver o problema lá na frente, porque existe uma inércia nesse processo. Não é parar de emitir hoje e muda o mar. Não é, vai ter um atraso. E por isso que a gente tem que agir com muita antecedência. O pessoal fala assim, não, mas não estou vendo nada acontecer. Não está vendo nada porque você não está olhando direito, né? Porque as mudanças são muito pequenas, né? Na temperatura, por exemplo, e na acidez do mar, mas isso vai chegar num nível em que a gente vai ter grandes colapsos. E é isso que a gente tem que evitar. Colapsos na biodiversidade e colapsos também na socioeconomia. Por exemplo, imagina se para de chover onde todo mundo planta soja hoje. Ou onde as pessoas plantam arroz. Vocês viram? O arroz está R$40 o quilo. O quilo não, o saco de 5 quilos. Aumentou o preço do arroz agora. Vai lá. Para de chover no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de arroz aqui no Brasil. O que você faz? Vai para quanto? Vai comprar de quem arroz? Né? Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso, porque vai ter rebatimentos tremendos. Inclusive na exportação que o Brasil tem, que é uma das grandes questões que está sustentando a balança comercial e a entrada de dinheiro no país, dinheiro de fora.
complexo. Nossa, meu grau de otimismo foi lá embaixo de novo. Putz, vamos lá, vamos falar de uma coisa boa. Ai, meu Deus. Vamos falar, o mar Eu, não eu está para tenho que ficar peixe, assim né? meditando. Mas você sabe que eu escrevi outro texto na minha coluna, né, falando sobre as mudanças climáticas e do papel que o Brasil fez, né, a pataquada que o Brasil fez na última Conferência das Partes, realizada em Madrid, o ano passado, em que a gente teve ali o Brasil negando a importância dos oceanos na regulação climática, querendo tirar 2 parágrafos da declaração. Maluquice, assim, na verdade foi uma manobra para tentar conseguir uns outros benefícios lá, mas passou uma imagem para a sociedade extremamente ruim, né? Não só brasileira, mundial. E aí a gente tem que lidar com seriedade com essas questões. Não dá para ser amador, não dá para ser, sabe, não dá para querer dar um agazinho nessa história. Então você tem que ser robusto, tem que estar amparado em informação, né? Senão você perde a confiança e todo mundo acha que você é, né, mané. O Brasil, acho que o Brasil está meio parecendo mané. Claro, assim, as pessoas de fora, eu conheço muita gente, elas conseguem discernir o que é a postura do país, o que é o povo do país, entende? O que esse país representa, e entende o momento que a gente está passando em termos políticos, em termos, né, dessa aparente ou evidente assincronia entre o conhecimento e a ação, né? Então, eu vejo que, na verdade, a gente precisa trabalhar muito essa questão de dar resiliência para as nossas crianças, para as novas gerações, para que essas crianças aprendam a identificar uma notícia falsa, para que elas desconfiem das coisas, para que elas aprendam a criticar não no sentido de ser chato, né? Mas criticar no sentido De refletir, buscar, sim. né? De refletir e de não levar gato por lebre, né? De ser resistente a esse tipo de coisa, porque, na verdade, quem está sendo prejudicado com todo esse movimento são as pessoas que têm menos condições, né? E aí, assim, o modelo de país que está se desenhando aí dentro dessa perspectiva neoliberal não é muito bom. Mas eu vou parar de falar, senão a Samantha vai pular em cima da árvore aí, o seu otimismo vai lá no chão de novo. Mas, por isso que temos professores. Vocês estão sentindo dificuldades, porque, já que tocamos no assunto, né? Esse governo, ele não valoriza certas coisas, né? Então, vocês estão sentindo alguma dificuldade na questão, até mesmo financeira, porque precisa, né, de recursos para fazer as pesquisas. Como é que está a resistência de vocês quanto a isso? É incrível, né? Como as coisas podem ser não lineares, assim, né? Por exemplo, a agenda de oceano hoje no governo federal, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é coordenado pelo Marcos Pontes, é uma agenda prioritária. É uma agenda que está sendo estimulada por conta da década do oceano. Tem o Instituto Nacional do Mar, que está sendo, parece que vai ser lançado esse ano, ano que vem, né? Tem uma agenda, tem editais sendo lançados para estudar o óleo que vazou no Nordeste, por exemplo, para criar e fortalecer sítios de monitoramento de longa duração ao longo da costa. Então tem aí um movimento, isso é inegável. Por outro lado, a gente vê todo o ataque que tem sido feito às universidades públicas. As federais, no ano passado, isso ficou muito gritante, e aos cortes nas bolsas da CAPES e do CNPq, que são fundamentais para que a gente consiga ter um subsídio para que os alunos, né, de mestrado e doutorado especialmente, eles consigam produzir a ciência, porque basicamente, né, a ciência ela está amparada nos cursos de pós-graduação, né? Boa parte do que se produz no país se produz junto com os alunos de graduação, de mestrado e doutorado. Então, isso foi um ataque muito forte. Teve os outros ataques que não compreender o papel da informação científica na tomada de decisão. E a gente tem o exemplo do INPE, com os dados de incêndio, né, de queimadas na Amazônia e agora no Pantanal, uma coisa incrível, né? E isso mostrando uma visão equivocada de que para ampliar a agricultura no país é preciso desmatar. Isso não é necessário. Eu já mencionei isso aqui antes.
E, na verdade, isso aí endossa só a postura de alguns grupos minoritários super agressivos do ponto de vista político, do ponto de vista de relação com o ambiente, que são grileiros, madeireiros. Grileiro, ele vai pegar aquela mata e vai pegar, vai desmatar e vai vender, fazendo especulação imobiliária. O madeireiro vai vender a madeira, e normalmente para fora do Brasil, e normalmente de contrabando. E o garimpeiro vai pegar e encher os cursos d'água de mercúrio, né, e vai comprometer a saúde das pessoas que dependem dos peixes que moram naquele rio. Quem quer isso? Né? Só um maluco, né? Porque isso não é sustentável, isso não é desejável, porque para alguns ganharem, muitos perdem. Isso a gente falava na década de 60, gente. Essa é conversa para boi dormir, entendeu? A gente tem que estar num outro nível, e esse outro nível é a agricultura arrojada, com tecnologia, com certeza. Vamos fazer isso, vamos adensar, vamos aumentar a produção, vamos diversificar, vamos fazer isso. Agora, né, tem coisas que não dá para aceitar. Então, assim, a gente tem situações esquisitas, né? Tem aí algumas áreas sendo potencializadas, outras áreas não. A postura internacional do Brasil pelo Itamaraty tem sido desastrosa, na minha opinião, em relação a como ele se coloca, né, com uma visão de globalização totalmente ideologizada, sem necessariamente estar pautada pela realidade. Ou seja, parece o Dom Quixote, né? Essa é uma coisa muito legal, né? Lembra o Dom Quixote, que ficava brigando com o moinho? Né? Na verdade, ele achava que estava sentado num cavalo, que tinha um parceiro e que o monstro era, na verdade, um moinho, né? Um moinho meio capenga. Então, na verdade, é mais ou menos isso que a gente está tendo. Fantasmas que não existem, e o que importa a gente está deixando de lado, infelizmente. Gente, eu acho que eu nunca ouvi uma figura assim tão explicativa. Exatamente. Adorei. Importante frisar essa questão do garimpo, porque as pessoas acham que a pessoa vai lá pegar uma peneira, né? Não tem nada de mal nisso, né, gente? Pega lá a peneirinha, se vier a pedrinha, vem, beleza. Não é isso. Não é isso. Eles precisam jogar, como você havia mencionado, o mercúrio, né, para fazer essa extração. Isso, para aglutinar o ouro. E prejudica toda a população que vive ali em volta, tira da natureza sua sobrevivência, né? Então, isso é muito grave, e tá mais do que na hora realmente de a gente discutir esse assunto. Pois é, e aí o que acontece? Tem muita gente que é pobre de dinheiro, mas não é pobre de qualidade de vida, né? E essas pessoas normalmente não são pobres de qualidade de vida porque elas vivem num ambiente saudável, do qual elas podem extrair o seu alimento, o seu sustento, podem roçar, né? Fazer uma roça, podem eventualmente extrair materiais, né? Alimento da natureza. Então, essa possibilidade de qualidade de vida é perdida, e isso está acontecendo com tribos indígenas, com comunidades ribeirinhas, na região centro-oeste e norte do Brasil. E essas pessoas não têm direitos também, né? Percebe? Então eu vejo que na verdade isso é um grande equívoco, né? Que concentra a renda, e na verdade é muito simples resolver isso. Basta querer, porque essas pessoas, elas são pessoas que estão por aqui, né? Estão nos grandes centros, não estão lá na ponta. Lá está na ponta que normalmente, inclusive, é um trabalhador que está trabalhando num esquema semelhante à escravidão, né? Então, são essas outras pessoas que têm que ser procuradas e coibidas, né? Com isso, a gente vai tendo uma degradação, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você vai ver, o Map Biomas lançou um aplicativo a semana retrasada, que permite com que você veja em qualquer área do Brasil como que era a vegetação em 1980 e como é hoje. Se você estiver aí onde você está morando, você pode ver isso, né, ver como era e como está hoje. E a tendência é de perda de vegetação em todo lugar. Isso significa mudança no microclima, isso significa menos água indo para o lençol freático, isso significa menos água indo para os rios e para os lagos, menos água na hidrelétrica, menos energia na casa, menos água para beber, menos água para irrigar. Isso significa menos biodiversidade, menos abelhas. Isso significa menos abelhas, isso significa menos polinização.
né, as abelhas aumentam, né, dependendo da situação, em 20% a produção de um cultivar agrícola aí, simplesmente pelo fato de ela ir, né, fazer, né, ou buscar a comidinha dela lá e fazer essa troca, né? Então é incrível como a gente pode perceber, pode ver que tem gente dando tiro no pé, matando a galinha dos ovos de ouro, né? A natureza é É. isso, né? A vida na cidade, ela faz essa separação da natureza, né? À medida que você tem fome, você vai até o mercado, compra aquela caixinha, né? Que vem com um pedaço de carne, e aí você compra o seu saquinho de arroz, e a natureza, ela se limita a um vaso de planta na sua casa ou no shopping, dentro do shopping tem aquele vaso para ornamentar. A natureza virou ornamentação, né? E essa vida de mercado, você se desliga, as crianças não sabem de onde vem o leite, de onde vem o Uhum. tomate, e aí você vai se desligando e vai achando que você é um ser que não necessita dela, né? Você não Uhum. para pensar sobre essa questão. É. Você é sustentável, né? Uhum. Não, eu acho que tem uma discussão aí que passa um pouco pela visão materialista no sentido, não no sentido de dinheiro propriamente dito, né? Mas no sentido de como você vê o papel de cada um no conjunto, né? Então, e também a questão de entender o que, né, se a pessoa tem uma convicção de que existe uma vida após a morte ou não, né? Tem toda uma questão religiosa também, que espiritual, que se agrega a essa discussão. Então você tem pessoas que acabam tendo uma postura muito materialista, ou seja, né, eu vou ficar por aqui, né, eu tenho que aproveitar essa vida porque é só essa mesma, né, se ferrou antes eu do que, né, antes você do que eu, né? E aí você acaba tendo posturas que não agregam e posturas que levam a essa dissintonia que a gente está vendo. E essa exacerbada má distribuição de renda que a gente tem no Brasil. O Brasil é o último, né, o primeiro ou o segundo em má distribuição de renda no mundo. É uma coisa incrível, inacreditável. Com tanta riqueza. Olha o que tem atrás de você, né? Olha essa riqueza que tem atrás de você, né? Essa vegetação, essa biodiversidade, né? É incrível, né? Como que a gente pode estar perdendo a oportunidade de construir algo tão grande e tão compartilhadamente, né? Tão equanimamente distribuído entre as pessoas? Todo mundo ia ser feliz. E Sim. sabe, você sabe um Eu, jeito, uma coisa assim ridícula que eu vou falar, né? Mas uma coisa é uma coisa tão evidente, quer dizer, não é tão evidente, mas ela é gritante, que é a questão do dente, né? Do dente. Porque assim, a gente não tem no Brasil dentista como um serviço público, né? Você tem ali, é claro, uma emergência, alguma coisa assim, mas você tem uma cárie, né? Não é uma coisa assim tão acessível, né? Tão acessível. E daí você vê, né, que esse é um retrato do povo desassistido, né? Que não tem acesso a esse tipo de serviço, que é o sorriso, né? Um sorriso que muitas vezes é escondido, né? A pessoa tem vergonha do seu sorriso. E ela não pode ter vergonha disso porque não é necessariamente, né, uma coisa que ela queria ter, né? Uma coisa que acabou acontecendo porque, né, a gente não tem acesso a dentista, a gente não tem acesso, né, embora a gente tenha o SUS, aí, isso é uma coisa tremenda. Não é verdade? Não está acessível, né? A gente não tem acesso à água potável, a gente não tem acesso à destinação correta, né, de resíduos sólidos, esgoto. Ou seja, tem que remar bastante ainda. Mas vamos levantar a é, bola porque você está ficando xoxa. Não, eu já vi aqui, ela ficou tristonha. eu vou Vamos. Já citar chegando no fundo do poço. Eu vou citar um indígena, né, que falou, olha, eu não me lembro, eu posso colocar depois aqui nos detalhes da entrevista. Foi um depoimento de um indígena falando que eles encaram a terra, né, como Uhum, se fosse emprestada. Nós não somos donos. E por isso, exatamente por isso,
a gente precisa cuidar dela para que o próximo que vier tenha todos os recursos para ele utilizar, para ele Uhum. sobreviver. Então, a terra é emprestada para a gente está Pois aqui é. para cuidar dela mais do que o próprio dono. Na verdade, dito isso, a gente pode parar a entrevista, acabou a entrevista, porque essa é a mensagem central, né? Porque não tem nada mais sensato que isso, né? Assim, né? Uma visão muito bonita de como a gente tem que se relacionar com as coisas. Porque, na verdade, se você sendo religioso ou não, né? A natureza é uma dádiva, né? Uma dádiva de Deus ou uma dádiva da evolução, né? Tudo faz, é uma dádiva. E ela é uma dádiva porque ela ampara a nossa própria sobrevivência, né? E quem somos nós para tirar esse direito de quem não veio ainda, de quem não nasceu ainda? Isso é brilhante, porque ele tá simplificando numa frase muito direta, muito singela, um princípio, né? Um princípio que muitas vezes é difícil de entender, que é esse da equidade intergeneracional, né? Dos direitos das gerações atuais e futuras serem os mesmos, né? Muito bonito. Exatamente. Depois eu vou escrever o nome e qual foi o documentário que eu vi. Eu fico Legal, devendo essa, mas eu vou passar para vocês depois. Vai, legal. Lívia, é contigo. Bom, e aí agora fechando, né, os nossos últimos minutos, a gente queria saber de você quais são os próximos passos, os próximos projetos que vêm por aí. Você já falou desse evento que vai ocorrer na próxima semana, né, do dia Isso. 14 até o dia 19. E o que mais? Assim, o que vem, o que está no caminho, o que está em mente? Vem a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, de 2021 a 2030. A década é de todos, a década é para todos, né? E todos têm que construir essa década. Então, é um movimento muito interessante para a gente produzir conhecimento e compartilhar o conhecimento do oceano com toda a sociedade. Esse é o grande movimento e eu acho que todo mundo tem que participar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, então a gente gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, para conversar com a gente, para enriquecer assim, os nossos conhecimentos, os nossos saberes e compartilhar com a gente também. Foi muito bom aprender. O prazer foi meu e vamos cultivando mundos. É isso aí, vocês Com estão certeza. no caminho certo. Parabéns. Muito Então, obrigada mesmo. Foi uma aula maravilhosa. Isso, foi um prazer. Um grande beijo para vocês aí. Grande beijo. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Maravilha. Deu certinho com o finalzinho.